99% do mercado está dormindo agora e o consenso absoluto é de manutenção da taxa de juros do Fed amanhã. Todo mundo já precificou isso. Os algoritmos já estão calibrados para isso amanhã. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se acontecesse dos outros 1% dessa aposta ganhar o jogo? Você está preparado para esse cisne negro, para surfar esse cisne negro amanhã no day trade? O mercado é mestre em punir o excesso de confiança e amanhã temos o combustível perfeito para um incêndio. Juros americanos e guerra no Oriente Médio que pode mudar de patamar a qualquer segundo. Se você opera baseado que todo mundo acha, você tem grandes chances de perder dinheiro amanhã. Salve, salve, geração traders! No vídeo de hoje eu quero te mostrar como se proteger ou talvez até ganhar dinheiro com o cenário improvável de 1%. Se esse conteúdo te interessa, deixa o seu like aqui no canal e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Agora, vamos do começo. O que é um cisne negro? Cisne negro ele é um termo cunhado pelo Nassim Taleb, onde ele fala de eventos raros que ninguém espera, mas que muda completamente a precificação dos ativos. Muda a trajetória da história. Um exemplo de cisne negro é o Covid-19. A crise imobiliária em 2008, 2007 também é outro exemplo de cisne negro, assim como o Wesley Day, aqui no Brasil. Quando um evento de grande impacto é inesperado ou as chances deles acontecerem é ignorada, esse evento, quando ocorrido, é um cisne negro. Agora, vem comigo. 99% do mercado já espera que o Fed mantenha as taxas de juros nos níveis atuais. Se o Fed mantiver, o mercado faz aquele zigue-zague de sempre e continua seu caminho. Ou seja, o preço do ativo hoje já considera essa expectativa do mercado de manutenção da taxa de juros. Trocando em miúdos, se a divulgação do dado vier em linha com as expectativas, o preço do ativo fica neutro. Ele pode balançar para cima e para baixo, mas sem tomar uma decisão clara por conta do dado, eventualmente. Porque esse preço já está incorporando as expectativas dos players, que é 99% de manutenção. Agora, e se o Fed vier com um aumento de taxa de juros? Ou um tom extremamente agressivo por causa da inflação de guerra? O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do mundo, ainda não fechou. Mas e se fecha? O que acontece com o preço do ativo que você opera quando as apostas desse acontecimento de alteração da taxa de juros ou o fechamento do Estreito de Hormuz? O que acontece quando a aposta desses eventos está em 1%? Ou seja, é um evento de cauda muito pouco provável. Isso mesmo, o preço corre. E não estamos falando de mera correção. A gente está falando de um reset de preços completo. Eu estou dando um exemplo aqui numa possível alta de taxa de juros, mas pode ser também um corte da taxa de juros. Ambos os eventos não estão precificados. E uma vez que eles ocorrem, os players correm para reprecificar os ativos e redistribuir suas alocações. Esqueça os níveis de suporte e resistência. Não vai ser uma marcação no seu gráfico aí de 5 minutos que vai segurar o preço. Não vai ser uma marcação de 1% de variação de alta ou de baixa que vai segurar o preço. A gente está falando de euforia, a gente está falando de pânico, tomando lugar de decisões lógicas e racionais. Quando 99% das pessoas estão no mesmo barco e o barco vira, ninguém consegue sair pela porta. Eu quero que você aprenda a olhar para onde ninguém está olhando. É no erro do consenso que o trader profissional faz o lucro de um semestre inteiro em apenas alguns minutos ou horas. Não olhe para o Fed de maneira isolada. Olhe para o Fed, mas também com um prisma do petróleo. Se a tensão entre Irã e Estados Unidos escalar amanhã, junto com a decisão do Fed, o mercado perde completamente a referência de preço. O petróleo se torna um ativo mais escasso
consequentemente, o preço do petróleo fica mais alto, a inflação sobe. Se a inflação sobe, o Fed precisa ser mais duro e o mercado não precificou isso. O mercado não precificou a guerra total, ele está precificando uma tensão controlada. Se o Irã fecha o Estreito de Hormuz amanhã, o seu setup de suporte vai ser picado, vai ser destruído. O fluxo institucional vai fugir dos mercados de risco atrás de proteção. E você vai ser a última pessoa a apagar a luz dessa festa. O meu objetivo aqui com esse vídeo não é ser um profeta do caos, é fazer você olhar e se preparar para esses eventos de cauda, esse evento que 1% das pessoas estão apostando. E se eles acontecerem? Então, assim, vamos lá, vamos fazer um exercício hipotético, certo? Vamos criar aqui 2 cenários. O cenário A, o aumento surpresa da taxa de juros. É aquela facada nas costas. Imagine o Powell subindo 25 pontos percentuais amanhã apenas por precaução contra a inflação da guerra. O mercado, que está 99% posicionado para a paz, entra em tilt, entra em convulsão. É aquele clássico cisne negro. O dólar dispara para cima, afunda o índice, destrói as bases do índice, as bolsas caem e os papéis ligados à proteção, como títulos públicos, ouro, dólar, disparam. O seu stop não vai ser respeitado. O preço provavelmente vai pular talvez 200, 300 pontos de uma vez, a depender do ativo que você opera. É o pânico puro, onde o racional morre e o desespero assume o comando no mouse, aí, no teclado. Esse é o cenário A, é o primeiro cenário. Agora vamos para o cenário B. O corte emergencial, o grito de socorro. E se o Fed decidir cortar a taxa de juros? Afinal de contas, semana passada mesmo a gente viu que os dados de projeção do PIB veio muito aquém das expectativas. E se o Fed corta a taxa de juros? Possivelmente o varejo vai achar que é festa, né? Mas não. Se o Fed cortar com o petróleo batendo, ameaçando explodir, é um sinal definitivo que o sistema quebrou. É o Fed admitindo que a recessão é tão feia que ele prefere inflação a colapso bancário. O ouro vai para as alturas em minutos e os mercados emergentes e ativos de risco, como o Ibovespa e as ações, vão para o pó. O corte amanhã não seria um alívio, seria o capitão abandonando o navio. Agora preste atenção. Em dias de incertezas geopolíticas, econômicas, o preço não vai buscar médias móveis. Ele busca zonas de liquidez de guerra. São níveis macro que só aparecem quando o pânico se instala. Se você não sabe onde essas zonas estão, você é apenas liquidez que vai preencher as ordens dos grandes bancos. Eu vejo traders morrendo afogado todos os dias porque tentam usar ferramentas de dias calmos em dias de tempestades. Por isso, eu não vou te oferecer um curso comum. Eu vou te entregar um mapa do dinheiro. O meu treinamento, o meu copiloto de IA foram desenhados exatamente para esse momento, quando a técnica falha e o contexto macro assume o comando. Eu vou te ensinar a ler o rastro dos institucionais antes do Estreito de Hormuz fechar, antes do Fed falar. Se isso te interessa, se esse tipo de conteúdo é o que você está buscando e é o que está faltando no teu operacional, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, como operar amanhã? Se o dado vier como previsto, o preço atual já está incorporado, já está incorporando, né, essas expectativas, esses dados. E por isso não teria uma janela de trade economicamente viável. Agora, e se o dado surpreendeu os 99% do mercado? Se isso acontecer, então, meu amigo, se prepare para a volatilidade. Nessa hora, mão pequena, alvo longo, e se você tiver uma oportunidade de aumentar a tua posição, aumenta. Aumenta, porque
É nesses momentos que você pode fazer o lucro de um semestre, um mês, em alguns minutos. Aumentar o tamanho da posição tem que ter muito cuidado, né? Cuidado em quê? Cuidado em deixar o seu preço médio distante do preço de tela. Mas um erro que você não pode cometer é de entrar de mão cheia. Por quê? Porque o balanço, a volatilidade vai te tirar a oportunidade de fazer a meta da semana ou, quiçá, do seu mês. Se o cenário ficar confuso demais para você e você não enxergar o rastro que os institucionais estão deixando, é melhor você não operar. Fique de fora, porque também ficar de fora é se posicionar. Muitas vezes é a posição mais lucrativa que você vai ter num dia de caos. Então, lembre-se, o trade que você está buscando, que eu estou buscando, não está naquele dado que vem em linha. Está naquele dado que veio divergente às expectativas. Está nesse 1%. Se esse conteúdo te agregou e se você tem interesse nesse conteúdo, deixe o like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo trade.